Oi, meu nome é Everton de Matos, sou doutor em Ciência da Computação pela PUC-RS e estou aqui para falar um pouquinho sobre a questão de portabilidade de dados aliado com cenários de Internet das Coisas. Internet das Coisas, do inglês Internet of Things, é um paradigma da área da computação que permite que dispositivos do nosso dia a dia se conectem entre si através da internet para trazer benefícios finais para os usuários. Exemplos desses dispositivos seriam smartphones, smartwatches, computadores ou até alguns dispositivos que, algum tempo atrás, não tinham essa característica de se conectar através da internet, como por exemplo, carros, geladeiras, micro-ondas, entre outros. Um possível cenário de aplicação de uma solução de internet das coisas pode ser visto como uma casa inteligente. Essa casa pode ter termostatos, interruptores, lâmpadas conectadas e que vão fornecer um serviço para o usuário. Todo esse ambiente, geralmente, ele é regulado, gerenciado, por um software. Então, naquele software, o usuário vai conectar os dispositivos dele e à medida que o usuário for reagindo ou interagindo com aquele sistema, aquele software vai aprender os padrões do usuário e pode, por exemplo, à medida que o usuário entrar numa sala, ligar uma música preferida para ele, mudar a temperatura daquela sala para melhor atender ele. Então, esse software pegou todos esses dados do usuário. Mas o que vai acontecer se o usuário decidir trocar de software? Seja porque ele encontrou um de um preço mais acessível ou porque um outro software pode atender melhor as necessidades dele. Aí entra a questão de portabilidade de dados na internet das coisas. O cenário ideal seria que, ao usuário trocar de um software para o outro, migrar só os dados dele de um software para o outro, isso aconteça de maneira mais tranquila possível. Porém, existem alguns pontos que devem ser atentados em ambientes de internet das coisas. Os dois principais que eu vou falar para vocês agora são 1. Interoperabilidade e 2. Segurança. Na questão de interoperabilidade, muitas vezes os dados dos dispositivos e o próprio software que está gerenciando aqueles dados trabalha com formatos diferentes ou uma cadência de dados diferentes e isso pode afetar na questão de quando ele vai migrar para outro software, um software terceiro, ou outro, pode ser que trabalhe com um formato diferente de dados. E aí entra a questão de interoperabilidade. Aqueles dados eles precisam ser interoperáveis, eles precisam ser homogêneos. Então, existem duas maneiras. Uma seria as ferramentas conversando entre si, para decidir qual o formato que vai ser atendido de dados, por exemplo. E outra seria uma entidade que vai receber os dados de um formato e transformar para o segundo formato. Na questão de segurança, esses dados muitas vezes são considerados sensíveis, porque são dados pessoais do usuário, às vezes envolvendo preferências ou até localização, até dados de monitoramento pessoal, monitoramento cardíaco, às vezes dependendo do dispositivo. Então, o problema de segurança é que esses dados eles devem ser mantidos íntegros e privados, inclusive durante a questão de portabilidade, enquanto um dado é portado de um software para o outro, ele deve permanecer seguro. Embora traga vários benefícios para os usuários, tanto portabilidade de dados aliada à internet das coisas pode trazer algumas complexidades no desenvolvimento. Então é muito importante que se pesquise e desenvolva soluções que alinhem essas duas tecnologias incipientes para a gente chegar numa solução ideal para os usuários finais. Então, pessoal, convido todos a acessarem o material completo de portabilidade de dados e internet das coisas, clicando no link abaixo na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais!